Deus, em 2 Reis, o capítulo é o 5. Oh Jesus, louvado e exaltado és o teu nome. Esta manhã nos alimentamos de um grande banquete que o Senhor preparou para nós, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso. E quando a gente vem na parte da manhã, na casa de Deus, tudo parece que fica diferente. Porque Deus, Ele vê o nosso esforço e Ele nos abençoa, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama e usa de sua misericórdia, amém? A palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Podem sentar. Essa passagem, ela é uma história, uma passagem maravilhosa, né, irmãos? De muito aprendizado para as nossas vidas. E eu creio que todos nós que estamos aqui já ouvimos ou falamos dela. Aqui nós aprendemos com várias pessoas que tem neste texto. Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Como nós lemos ali, ele era um grande homem de respeito. Mas ele estava cometido por uma doença que era a lepra. Ele exercia a sua profissão com uma grande enfermidade. Não era fácil para ele conduzir um exército doente, leproso. E lepra era uma doença que pegava, transmitia para os outros. Aparentemente os sírios não exigiam que os leprosos ficassem em isolamento, porque nós vimos pela palavra do Senhor que os leprosos na época, muitas épocas eles ficavam separados, já por ser uma doença que pegava muito. Mas ali parece que os sírios não tinham dessa forma, porque Naamã, ele continuava sendo o chefe do exército. Ele continuava no seu ofício, fazendo o seu trabalho. E através dele, a palavra de Deus diz que o Senhor deu muito livramento ao povo. Eu creio que era um homem que sofria muito, porque talvez lutava para exercer sua profissão, e talvez ele não se achava digno, e talvez ele não fazia 100% completo como ele queria, da forma que ele queria, por causa da sua debilidade, da enfermidade que ele enfrentava. Mas o certo é que ele continuava. E Deus, Ele olha para todos. Deus, Ele ama todos. E se eu fosse intitular essa palavra dessa noite, eu colocaria um ato de amor. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre amor. Mas amor, nessa palavra, essa palavra parece que se destaca mais em fé, em persistência, em tudo isso. Quando nós lemos, estudando a palavra, nós buscamos de Deus e podemos extrair muitas coisas dela, porque a palavra ela é de Deus
E Deus, Ele fala assim aos nossos corações conforme Ele quer. E neste dia tinha uma menina que foi levada cativa lá para a casa dele, uma serva que servia a mulher de Naamã. E esta serva, irmãos, ela usou de amor pela restauração da saúde dele. A menina sentiu a dor dele. A menina, por ser uma serva, por ter trazido cativa para ali, ela poderia talvez ter outro sentimento, não gostasse dele, não se importasse com a vida dele, mas ela teve amor pela vida deste homem. E ela disse: se o meu Senhor soubesse que há profeta de Deus em Samaria, que ele restauraria a saúde dele. Ela se preocupou com a saúde do seu Senhor. E ela fez algo a respeito. Ela não poderia tomar uma decisão por ele, porque ela era uma serva. Mas o que ela pôde fazer, ela fez dentro daquele lar. Ela transmitiu o amor que ela tinha no coração, através das suas palavras, dizendo que havia sim uma solução para o problema, para a dificuldade dele. E ele ouviu o que foi passado para ele. Ele ouviu e ele foi atrás dessa cura. É lógico que ele iria, porque aquilo estava na carne dele, ele sofria com aquilo. Ela sentiu a dor dele. Sabe, irmão, se nós não sentirmos a dor do próximo, que amor é este? Que amor é este? É muito fácil nós falarmos de amor. Lá em Coríntios fala sobre o amor. E é muito clara aquela palavra sobre o amor. Mas a dor do próximo tem tocado o nosso coração de uma forma tal que nós exercemos este amor e fizemos algo a respeito. Existem coisas que nós não podemos fazer, mas nós sempre podemos fazer algo, porque nós podemos orar e interceder. Aleluia. A serva lhe mostrou o caminho da purificação e disse quem poderia fazer algo a respeito dele. Então aqui, irmãos, nós vimos um homem que foi amado, foi transmitido o amor para ele através de mostrar um lugar que ele poderia buscar a cura. Nós vimos que essa menina, ela tinha o amor de Deus no seu coração. Naamã, ele foi a caminho em busca de Eliseu para receber esta cura. Ele foi. E quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem vai atender ele, manda dizer para ele. Quando o profeta é de Deus, irmãos, Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Deus, ele usa a pessoa da forma que ele quer usar. Eliseu poderia ter ido lá e chegado a ele e dissesse, colocasse a mão sobre ele: eu venho em nome do Senhor e repreendo essa enfermidade e declaro agora que tu estás curado. Ele poderia fazer isso. E se ele fizesse, ele não estava errado.
fé de Eliseu era tão grande em Deus, que ele disse para alguém, vai lá e disse para ele, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser curado. Ele disse algumas palavras, deu uma ordem para ele. Tu quer ser curado? Vai lá no rio. E nós sabemos, nós vimos pela palavra que Naamã se indignou, ficou bravo, porque ele mesmo disse, eu achei que ele viria até mim e ia colocar a mão sobre mim e iria declarar a cura, iria me curar. Naquele momento ele achou que Eliseu fez pouco caso dele. Não. E ele questionou. Aí Naamã, de novo, teve amor de outras pessoas. Eu chamo isso de um ato de amor. Com ele estavam seus servos, ele não estava sozinho. E ele indagou e disse, por que o Rio Jordão, que é um rio sujo? Tem outros rios por aí que são limpos, águas cristalinas. Eu creio assim, por ele ser o chefe do exército do rei da Síria, ele se achava muito importante. Ele estava naquele momento, em vez de olhar para as chagas dele, a necessidade dele, as feridas dele, ele olhou para a posição que ele tinha no reinado. Talvez ele pensou, o exército que veio comigo, o povo que veio comigo, vai ver eu ir mergulhar nesse rio sujo. Mas tem momentos na vida, irmãos, que a questão é obedecer. Em quase tudo na nossa vida a questão é obedecer. Quando é de Deus, obedecer. Aí os servos de Naamã incentivaram ele. Senhor, se ele te pedisse coisas maiores, tu não faria? Faz o que ele disse, vai lá e mergulha. Incentivou. Eles tiveram amor no coração por este homem, porque se eles não tivessem amor no coração, eles eram servos, ele resolve. Ele é o chefe, ele faz o que ele quer. Mas eles incentivaram. Eliseu não pediu uma coisa tão difícil. Não precisava muito esforço. E ele fez. Ele foi, mergulhou e ficou curado. Que coisa mais linda, né, irmãos? Ele ficou curado e ele foi até Eliseu e quis agradecer, porque ele já foi para lá preparado com ouro, com vestes, com presentes. E quando ele chega a Eliseu e oferece, porque ele ficou tão feliz, ele oferece recompensa pelo que tinha acontecido na vida dele. Eliseu não aceitou. E sabes por que Eliseu, o homem de Deus, não aceitou presentes em troca do que ele fez? Porque a glória não era dele, e sim de Deus. E ele fez por amor. Ele nem conhecia Naamã. Se ele aceitasse aqueles presentes, em partes não estaria errado. Mas ele teve discernimento naquele momento, e muitas vezes, irmãos, em muitas situações de nossas vidas, nós como cristãos, nós temos que ter discernimento. E ele teve discernimento que se ele aceitasse o que estava sendo lhe oferecido, a honra não seria de Deus, e ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. E o nome de Deus foi glorificado. O versículo 16 diz assim:
Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este o teu servo uma carga de terra, um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Ele disse que nunca mais ele ia sacrificar a outros deuses senão ao Senhor de Eliseu, porque o nome de Deus foi glorificado. Aqui nós vimos um homem que pessoas se importaram com ele, usaram de amor para com ele. E como eu disse, irmãos, se a dor do nosso próximo não nos comove, não é a nossa dor, que amor é esse? Nós vimos a palavra de Deus em Lucas 10, 25, todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, que alguém indaga Jesus e diz quem era o próximo, quando Jesus fala de amar o próximo. Jesus veio com a parábola do bom samaritano, daquele homem que foi, os salteadores assaltaram, deixaram ele quase morto, e o que socorreu ele, o que usou de compaixão, tinha muito amor no coração. Viu aquele homem em estado deplorável, foi lá, tratou as suas feridas, não deixou ele atirado na beira do caminho. Ele poderia ter colocado o remédio que ele precisava, ele colocou o vinho, o azeite, poderia ter deixado ali, mas ele tinha amor no coração e ele pensou: não vou deixar este homem à beira do caminho, muitas coisas podem acontecer com ele, vou levar ele para uma estalagem. Isso é amor no coração, usar de íntima compaixão para com o próximo, como foi usado aqui para Naamã. Não foi apenas um homem, irmãos, que tinha uma doença e foi curado. Ali Naamã recebeu mais do que uma cura no físico, ele recebeu o Senhor. A alma dele foi tocada, ele foi curado no físico e na alma. Já não era mais o mesmo homem. E nós vimos que não é falado depois mais ali da menina, nem dos servos. Às vezes nós queremos fazer o bem, querendo que alguém nos exalte ou fale de nós. O amor verdadeiro é aquele que Jesus fez por nós, sem troca. Tantas coisas, irmãos, estão acontecendo neste nosso Brasil, coisas que entristecem o nosso coração. Pessoas sofrendo, o ser humano está fazendo coisas que é difícil nós ver ou ouvir, coisas horrendas, porque são pessoas que não abriram o coração para Deus, são pessoas que estão leprosos, doentes, semi-mortos à beira do caminho. Nós estamos aqui nesta noite, igreja, independente do problema, da dificuldade que cada um de nós possa estar passando, nós estamos aqui seguros na presença de Deus.
Os anjos do Senhor estão neste lugar, com as espadas desembainhadas, protegendo este lugar. O amado Espírito Santo está em livre movimento dentro dessa casa, em nossos corações, porque nós somos templo dele. A palavra do Senhor está sendo falada, ministrada, para nos alimentar e nos fortalecer. Para que nós possamos, irmãos, nos despertar, talvez do sono da indolência, sairmos do nosso comodismo, irmãos, e exercer mais este amor que precisa ser exercido. Em atos, em bondade. A dor do próximo tem que doer o nosso coração, amada igreja. Eu aprendi muito isso nos anos para cá e tenho aprendido dia a dia. Porque nós queremos às vezes que só a nossa dor seja vista, que só a nossa dor seja abraçada, que a nossa dor é maior que a dor de todos. Mas sabe, quando nós estamos na nossa dor, nós que temos Jesus e clamamos por Ele, quando nós abraçamos alguém que também está em dor, alivia a dor daquele e a nossa dor. É uma troca sem interesse. O nosso maior exemplo de amor nós temos na palavra de Deus, e nós relembramos nesta noite que foi o nosso amado Jesus, o Senhor e Salvador de nossas almas, que foi até aquela cruz, foi por amor a minha e a tua vida. Então sim, nós somos amados. Ele foi maltratado, ele sentiu a dor que eu e você jamais vamos sentir aqui nesta terra. E por mais dor, irmãos, que nós passamos, o Senhor dos Exércitos é conosco. O Senhor jamais nos abandona. Ele está junto conosco, mesmo nos momentos que nós achamos que estamos sozinhos. Mas nós podemos, irmãos, na nossa simplicidade, ter um ato de amor para com o nosso próximo. E o amor, ele não é só tu tirar uma pessoa que está lá na prostituição, nas drogas, não. O amor vai além de tudo isso. A palavra de Deus diz que se nós podemos fazer o bem e não fazermos, estamos pecando. Isso se chama negligência. Nós não podemos esperar pelo pastor, pelos irmãos, pelos obreiros, por alguém da nossa família. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Abraçar quem precisa de abraço. Pegar aquela pessoa que está todo leproso e dizer: eu sei de alguém que pode te curar, te purificar, te libertar, te salvar. Sabe quem nós somos, irmãos? Nós somos servos de Cristo. Quem falou para a esposa de Naamã foi uma serva. E nós somos servos de Cristo, do Rei, daquele que tudo pode, daquele que transformou a minha e a tua vida. Não há impossível para Ele, não há impossível. Sabe aquela pessoa que talvez está vindo na tua mente, ou aquela pessoa que você olha e já não há, aos teus olhos já não há mais solução, ou aquela pessoa que te fez algo talvez que te magoou, tem um ato de amor para com ela. Você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas na tua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos
os profetas, os discípulos, os apóstolos, quando eles se colocavam em fazer a vontade de Deus, quando eles glorificavam a Deus com amor, através das suas vidas, do que eles faziam para as pessoas, Deus sempre os honrava. Deus foi com todos eles. E Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco todo momento. Nós podemos sempre fazer algo por alguém com amor. Muitas pessoas neste momento, irmãos, estão em lugares escondidos sendo torturados, violentados sexualmente. Isso tem que doer em nós, irmãos. Eu tenho orado muito em favor disso. Porque nós, como eu disse, estamos aqui bem, com saúde, guardados, tranquilos. Mas nós estamos livres. Nossa família está bem, tudo está bem. Mas este mundo jaz no maligno, como a palavra de Deus diz. Tu não tens segurança em lugar nenhum. A violência cresce, tu não pode confiar em ninguém mais. Todos são suspeitos. O ser humano, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Nós estamos, irmãos, e temos que estar 100% na dependência de Deus. E Deus tem guardado o seu povo. Quando acontece as coisas no país, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, aconteceu agora em Minas Gerais, o povo se reúne, vão ajudar, porque dói no coração ver as pessoas perdendo famílias, sem casa. E nós temos que orar, ajudar, estender a mão naquilo que nós podemos, aquilo que nós estamos vendo. Mas nós temos também, irmãos, que exercitar este amor pelas vidas, por aqueles que nós não estamos vendo o que está acontecendo com eles. A igreja de Cristo, irmãos, nesses últimos tempos, tem que se levantar como um exército, irmãos, no poder da palavra, na oração, na fidelidade, para nós vencer todas as hostes espirituais do mal e ganhar almas para o reino de Cristo. Não é mais só sobre nós, irmãos. Não é mais só sobre nós. Quando eu acordo, eu já acordo pensando, eu acordo orando, Senhor, tem de misericórdia. E quando eu oro, eu digo, Senhor, sabe, aquele Senhor está lá preso, foi sequestrado, longe de sua família, eu oro e intercedo. Quando eu vejo uma reportagem na televisão e eles dizem assim, a polícia bateu num lugar lá e descobriu, tinha fulano, estava sequestrado já 3 dias, eu glorifico a Deus, eu já vejo resposta da oração. Mas foi a polícia que descobriu, não interessa, meio que Deus usou, mas eles foram libertos. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos presos como se nós estivéssemos lá presos com eles. Isso é amor, irmãos. Mas eles fizeram coisas horrendas. Estão lá pagando por que eles fizeram. Sim, estão. Mas nós não somos melhores. Eles também têm o direito de salvação, de ser restaurado da lepra que se chama pecado. Aleluia. Nós podemos fazer algo sim a respeito da igreja. Se eu fizer a minha parte, o que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Aleluia. E se nós somos membros do corpo de Cristo,
O cabeça é Cristo, a palavra de Deus diz. Deus colocou cada membro no seu devido lugar. Cada um, a palavra de Deus diz que tem a sua função. Nenhum é mais importante que o outro, mas cada um tem a sua função. E o corpo só funciona, irmãos, com todos os membros no lugar. Mas quem direciona o corpo é Cristo. Nós ouvimos às vezes, irmãos, tanta palavra de pessoas dizendo, e nós também já dissemos isso. Se a igreja de Cristo soubesse o poder que tem em suas mãos, na mídia eles falam muito em estatística, porque o Brasil, 80 e poucos % são cristãos. Eu não sei o que eles atribuem a ser cristão. Se 80 e poucos % do Brasil fosse cristão, porque cristão para mim serve a Cristo. O Brasil não está desta maneira que está. A maldade neste país não estaria do jeito que está. Nós temos que clamar, amar aqueles que estão lá. Nós não podemos amar o que eles fazem de errado, mas nós temos que amar e orar para aquelas almas que são almas. Parece impossível aos nossos olhos. Ah, Sirlei, mas já fizeram. A fulano lá, está lá, a maior autoridade fez pacto com Satanás. Tem vídeos bem claros. Não importa. Quantos fizeram pacto com Satanás e se converteram? Nós sabemos que pela palavra, irmãos, existem pessoas que nunca vão querer Deus. Nunca. Mas nós não sabemos quem são que nunca vão querer Deus. Nós temos que amar essas pessoas, orar e interceder por elas. Eu oro por todos. Pelo mais vil pecador. É o nosso papel, o papel da igreja, do corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo. A dor do próximo, não importa quem é o próximo, tem que doer no nosso coração. Nós não podemos viver a vida do nosso próximo. Querer tomar posse da vida do próximo e querer resolver todos os problemas dele, não. Mas nós podemos ter um ato de amor com essa pessoa que talvez esteja precisando de nós. Deus tem abençoado muito as nossas vidas, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Se doar pela obra de Deus, se doar pelo próximo. Que Jesus disse ali que o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. E não basta, irmãos, apenas dizer eu te amo. Muitos casais às vezes dizem um para o outro eu te amo, coloca nas redes sociais, eu amo fulana, mas às vezes estão dormindo um de um lado, o outro para o outro, sem conversar um com o outro, bravos, irritados. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer amor. E se nós não exercitar o amor dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa congregação, aonde mais nós vamos exercitar? Que nós possamos, amada igreja, ter um coração sensível à dor do próximo. Não que o próximo talvez faça de errado. Não. Jesus, Ele foi sensível à nossa dor.
E Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ser curados. Ele foi o nosso maior exemplo e Ele continua sendo. Ele nunca falta, Ele nunca nos magoou, Ele nunca fez nada de errado. E nós vimos pela palavra do Senhor que quando Ele palmilhou nessa terra, Ele só transmitiu amor. Amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Amor quando Ele pregou a palavra, se desvestiu de da sua majestade, foi até a cruz. Misericórdia quando Ele fez todas as curas e maravilhas, porque o propósito de Jesus na terra foi para vir para dar salvação. Mas o amor dele era tão grande que Ele fez curas, ressuscitou mortos. Olha como nós somos amados, irmãos. Se nós somos amados, vamos exercitar este amor. Naamã teve pessoas que ajudaram ele a ser curado. Talvez, a palavra de Deus não diz, mas talvez ele foi em muitos lugares procurando uma cura e não conseguiu. Talvez ele queria apoio de muitos, talvez da família dele, daqueles que estavam perto dele, e ele não teve. Talvez ele se sentia excluído. Não sabemos como era a situação dele com a esposa. Talvez não poderia nem chegar perto da esposa. Mas teve pessoas que amou ele, se importou com ele, ajudou ele. E é para isso que nós somos igreja. Não para vir na igreja, na casa de oração e nos sentarmos numa cadeira apenas, não. Isso é muito fácil. Nós entrarmos aqui nesta casa, sentarmos nessas cadeiras, glorificar o nome de Deus, e aleluia por isso. Cantar louvores e adoração a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas. Ouvir e nos alimentar dessa palavra que nos coloca de pé todos os dias. Eu sempre digo isso, amados. Mas deixar o mundo ver Cristo em nós, como a irmã Emilene disse essa manhã. Que palavra essa manhã, Deus. Eu saí daqui renovada. Eu saí daqui renovada. Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ela é alimento para a nossa alma. Então, nesta noite, irmãos, faça a tua oração diferente. Independente do que você está passando. Talvez você entrou aqui nesta noite com muitas dúvidas, com o teu coração totalmente cheio de perguntas. Entrega tudo para Deus. E peça só uma coisa para Ele nesta noite. Senhor, derrama do teu amor no meu coração. Senhor, derrama do teu amor no meu coração. Eu tenho pedido isso todos os dias. Senhor, derrama do teu amor no meu coração, para que eu possa amar as pessoas do jeito que o Senhor me ama. Porque eu sou imperfeita, eu tenho os defeitos, debilidades, e o Senhor me ama. Se alguém, irmãos, não é perfeito para nós, tenhamos consciência que nós também não somos perfeitos para as pessoas. Nós somos igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nesta noite eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Talvez tenha alguns Naamã perto de você, que esteja leproso, não aqui na igreja, mas na tua vida.
talvez não seja uma pessoa, talvez seja algo dentro de ti que precisa ser mudado, moldado, para que este amor tenha mais desenvolvimento na tua vida. Vamos orar neste momento. Se você quiser vir à frente, venha falar com Deus. Venha aos pés de Jesus. Fala para Ele, entrega tudo para Ele, mas pede para Ele neste momento: Senhor, derrama do teu amor no meu coração. Aleluia. Porque nós precisamos do amor.